resolver aí o exercício de momento de inércia. Você quer vir aqui? Quer que eu pare um pouquinho? Ah, tá gravando. Você vai aparecer depois, não tem problema não? Então tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Já estou compartilhando a tela. Eu vou fazer direto, eu estou com uma ideia agora de fazer direto no PowerPoint as aulas, em vez de usar aquele outro softwarezinho. Ah, não é isso aqui não. Mecânica técnica. Estou fazendo direto no PowerPoint porque ele tem um espaçamento fixo. Aquele outro software que eu usava dava para aumentar, diminuir o espaçamento. Então, estou treinando o espaçamento fixo para quê? Para voltar a escrever na lousa, né? Quem sabe será em breve. Bom, para resolver isso aqui eu vou precisar de umas... será que cabe em 3 lousas? Não vai ficar apertado, não? Vamos ver. Vamos começar com 3, depois a gente vê. Então, última aula a gente viu Viga T, né? 2 semanas atrás a gente viu Viga I, fiz o X, deixei o Y para vocês. E vimos Viga T. Agora a gente está trabalhando com figuras que sempre vão ter o centroide fora da origem. Pessoal, uma informação importante. Não faz sentido você fazer um momento de inércia, pelo menos não para os cálculos de tensão, sem, vamos dizer assim, colocar o centroide da figura na origem. Então, esse tipo de cálculo aqui, ó, desse retângulo fora, por exemplo, isso aqui não faz sentido. Foi só para a gente aprender como que fica a fórmula quando o centroide está fora da origem, tá? Nunca a gente vai fazer um exercício assim, calcular o momento de inércia de um retângulo, imaginando que o centroide está nesse vértice aqui. Isso aqui não vai ter sentido aí, né? Imaginando que está nesse vértice aqui, não vai ter sentido. Então, por que a gente faz? Porque em geometrias mais complexas, você vai ter uma composição de figuras. Então, só o centroide de um dos retângulos vai estar aqui no caso, nesse caso aqui da viga I simétrica, né? Ele corresponde realmente com o centroide da figura geral, o centroide desse retângulo do meio. Pode ver que o centroide está na origem do sistema cartesiano. Foi esse aqui que eu fiz o Ix e deixei o Y como atividade para vocês. Agora, no caso da viga T, a gente conseguiu ver, né? A viga T podem ser 2 retângulos, tá? No caso aqui no exemplo era um retângulo e um quadrado. Geometricamente, todo quadrado também é um retângulo, né? Quadrado é um tipo muito específico de retângulo, que além de ter os 4 ângulos retos, tem os 4 lados iguais, né? Esse daqui, nem o centroide do quadrado e nem o centroide do retângulo eram o centroide geral da figura. A gente desenvolveu aí uma técnica, que era a tabelinha, para achar o centroide geral da figura. E o que a gente fez? Reposicionou a origem no centroide geral da figura. Por quê? Porque a gente sempre vai fazer um momento de inércia em relação ao centroide. O que é o momento de inércia em relação ao centroide? É o momento de inércia seguindo a lógica aí dos novos eixos x, y que vocês vão traçar. Vocês vão ver que na prática a gente não vai mais precisar pensar nos eixos. A gente só vai precisar aplicar a fórmula de um modo inteligente. E a gente vai fazer exatamente isso já, tá? Só uma introdução aí da aula. A gente vai fazer exatamente isso já, tá bom? Então vamos dizer assim, último exemplo, não vou pôr o último exemplo, né, porque a gente não sabe, vou pôr mais um exemplo, tá? Mais um exemplo. Semana que vem, não sei se vocês estão naquela turma que vai visitar o Cefet, se é no horário da minha aula ou não, ainda não olhei isso aí, mas enfim, quer dizer, eu olhei a planilha de horários, mas ainda não decorei ela. Na semana que vem, a gente vai, ou na seguinte, né? Na seguinte não, porque é estudos autônomos, tá? Mas na próxima aula, sei lá eu quando é que vai ser, a gente vai ver momento estático, tá? Oi? Mas estudos autônomos não vai ter mais, não. Ah, não? Não, Ah, eu acho. Que bom. Quer dizer, eu tava precisando descansar um pouco, mas, pô, não tem jeito, né, da gente cumprir o cronograma. É muito pouco, são muitas poucas aulas, a gente já perdeu aí muita aula. É bom que não vai ter, porque a gente conseguir colocar as disciplinas em dia. E essa aqui nem tanto, porque ela é meio custosa, como dizem aqui em Nepomuceno, né, aqui em Minas, mas o conteúdo é curto. Agora, a tecnologia dos materiais, vocês lembram, é muito assunto para trabalhar. Eu não sei, e ainda o primeiro ano começou a ter aula 2 semanas depois de vocês. Então, quer dizer, a gente está meio ali, né, enroscado. Então, vamos fazer aqui, ó. Mas obrigado, João Tadeu. Valeu pelo recado. Então, enfim, não sei quando é que vai ser, mas na próxima aula nossa, seja ela qual for, a gente vai ver momento estático. É meio que a gente encerra os assuntos desse bimestre.
tá? Se não for realmente ter a semana de estudos autônomos, a gente já começa os assuntos do quarto, porque o quarto tem um pouquinho mais de assunto, tá? Mas aqui a gente encerra com esse exemplo aqui de momento de inércia. Eu ia pegar e ia fazer um trapézio para vocês, ia fazer retinho para ficar bonitinho, né? Já que estamos aí na... Você fala, André, mas você não está treinando para voltar na lousa? Então, exatamente, quando voltar ao presencial, eu vou levar minha régua. Aí eu vou fazer isso aqui na régua, vai ficar legal. Quer dizer, aí uma figura composta, tá vendo? E é um trapézio. É um trapézio que está de pé, mas se você fechar a figura, isso aqui assim, ó, é um trapézio. Tá vendo? Olha aqui. É um trapézio retângulo, inclusive, com essa parte aqui, né? Base menor, base maior, o lado reto e o lado não reto, trapézio retângulo, tá? Vamos fazer aí o momento de inércia desse trapézio, mas para isso eu tenho que colocar para vocês as unidades de medida. Então vamos imaginar que é um trapézio que mede aí, ó, vou colocar em vermelhinho mesmo, vai. 5 metros, nesse lado aí, 10 metros e 15 metros. O lado torto ali nem precisa, vocês vão ver ao longo do cálculo que não precisa, tá? Então, pessoal, enunciado sempre mesmo, ó. Letra A, achar o centroide, né? Ou seja, achar as coordenadas do centroide, para não ficar escrevendo 2 horas, eu vou pôr direto x barra, y barra. A gente já sabe que é a anotação que a gente vai usar para as coordenadas do centroide. E, porque vejam, aqui a gente tem uma figura composta, um trapézio, uma figura composta. Se vocês olharem na tabela, não tem momento de inércia do trapézio. Então, ele é uma figura composta. É um retângulo embaixo, um triângulo retângulo em cima, certo? Então, a gente tem aí duas figuras, tá? Então, a gente vê, e mesmo que ele, né, vamos dizer assim, mesmo que eu conseguisse achar rapidamente o centroide desse trapézio, sem precisar fazer a composição de figura, a gente vê que a origem do sistema cartesiano está num dos vértices, o centroide não vai ser aqui. O centroide é o centro geométrico desse trapézio. Onde é que ele está? Né? Ou o centro de massa, que aqui a gente está imaginando que as figuras têm sempre a mesma distribuição de massa ao longo da área delas, tá? Por isso que a gente está achando o centro geométrico. Né? Mas o sentido para nós aqui na mecânica é achar o centro de massa, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que localizar o centroide, aí, as coordenadas do centroide, de modo a reposicionar o eixo no nosso 0, 0. Mas aí a gente vê isso já já. A letra B seria calcular e x e y sempre em relação ao centroide, tá? Aqui, como eu estou falando, ou seja, reposicionando o eixo, eu vou calcular o momento de inércia para a origem com o meu centroide vai dar mais ou menos aqui. Eu sei porque eu já fiz o exercício. Peraí que eu vou apagar. Vou apagar isso aqui. Então, depois eu ponho um quadradinho branco, né? Agora eu vou conseguir apagar. O meu centroide vai estar mais ou menos aqui. Então, eu vou reposicionar o eixo y' e x' nessa nova origem aqui, que vai ser o centroide. Aí eu vou calcular o momento de inércia segundo esses eixos aqui. Essa que é a ideia. Ache as coordenadas do centroide. Sempre que você calcular x e y, você vai calcular segundo esse eixo. Mas é o que eu falei. Vocês não vão precisar pensar nisso. Vocês vão ver que aplicando a fórmula, fazendo a receitinha de bolo, sempre vai dar certo, tá? Sempre vai dar certo, desde que vocês façam o caminho tudo certinho. Qual que é a mesma tabela para a gente fazer a letra A? Para a gente achar aí as coordenadas do centroide. Eu vou ter que dar uma reposicionada nesse... Eita, tá tudo separado. Não vai rolar reposicionar, nem se eu fizer assim. Ah, tá, mas daí o problema é que o escrito não vai, né? O problema é que o escrito é uma coisa só, né? Tá bom, tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Vou ter que refazer o escrito, tá, pessoal? Só um minutinho aí, rapidão. Mas é só as dimensões também, as dimensões e a separação da composição da figura. Tô falando em composição da figura porque são duas figuras em uma, tá? Figura composta. Então, como é que era mesmo? 10 metros, 5 metros, 15 metros, e aqui eu separei a figura como um triângulo retângulo e um trapézio retângulo, tá? Duas figuras. Gente, vocês podem chamar de 1 e 2 quem vocês quiserem, tá? O importante é você respeitar isso aí, quem é 1, quem é 2, até o fim do exercício. Mas essa ordem tanto faz. Eu, como aqui no meu resumo, chamei de 2 e 1, vou seguir meu resumo para não errar bobeira, para não, tipo, não improvisar aqui e não errar por bobeira, né? Porque eu estou fazendo aí
e falando ao mesmo tempo, tal. Então é bom eu seguir aí o mesmo que está aqui no meu roteiro. Mas se precisasse improvisar um exercício, eu ia provavelmente errar um pouco nas contas e passar um pouquinho de vergonha, mas vocês iam ver que dá para trocar também, chamar o triângulo de 1 e o retângulo de 2, se vocês quiserem, tá? Como que é a mesma tabela? Isso é uma coisa importante que vocês saibam. Quem são os elementos que vocês vão colocar nessa tabela, que sempre que vocês forem construí-la? É sempre o x. Quem que é o x? É o x do centroide de cada figura, tá? Então a gente vai fazer aí um x do centroide da figura 1 e um x do centroide da figura 2. O x sem a barra é o centroide individual da figura 1 e da figura 2. Aí quem vai entrar na tabela também? Quem vai entrar na tabela também é o y e a área, tá? Ou seja, os centroides das duas figuras e a área de cada uma das figuras. Aí essa última parte, até se acostumar, você meio que vai ter que decorar que as últimas colunas, perdão, é x vezes área e y vezes área, tá? Para cada coluna, porque o que você vai tirar da figura mesmo são as três colunas, as três primeiras, x, y e área. As outras, x área e y área, você não precisa nem pensar, você olha na própria tabela, tá? E essa tabela tem uma quarta linha aqui que é a soma, tá? Deixa eu só fechar aqui, porque ficou, não adianta, a tabela tem que fazer tortinho, senão fica esquisito. Senão você, dá para ver que você está torto porque você errou. Depois eu conserto aquele risco lá, tá bom? Eu mando para vocês com aquele risco consertado, mas eu estou preferindo fazer aqui no PowerPoint, tanto para treinar quando a gente voltar para a lousa, para me obrigar a fazer, e também para me obrigar a fazer sempre o mesmo tamanho de letra, tá? Então vamos completar essa tabela aí, vou pegar um outro quadradinho branco desse, diminuir ele, só para dar uma caprichada, né? Tentar tirar esse risco aqui, ó. Pronto. Tá? Ficou meio em cima do gráfico a tabela, mas não tem problema não. O importante é que tá legível. Gente, então para completar essa tabela, que é o primeiro passo do nosso exercício, nós vamos olhar para a figura só para completar as três primeiras fileiras, que eu vou fazer aqui, ó, em verde, para dar uma chamada na atenção de vocês. A figura 1, então, é o retângulo. Quem é o x do centroide do retângulo? Gente, o centroide do retângulo é o ponto que está aqui, você nem precisa mais fazer ponto médio de um lado, ponto médio do outro, ligar, né? Ponto médio do lado de cima, liga no ponto médio do lado de baixo, ponto médio do lado esquerdo, liga no ponto médio do lado direito. Não, está no meio. Está na metade da altura do retângulo e na metade do comprimento. Na metade da dimensão vertical e na metade da direção horizontal, você já sabe. Então, em x, ó, se aqui é 0 e aqui é 5, porque a gente indicou o comprimento de 5 metros, ele vai bater aqui na metade de 5, ou seja, o x da figura 1 do centroide, a coordenada x, ó, onde o centroide da figura 1 bate, é o 2,5, tá? O y é a mesma coisa, está na metade da altura, a altura é 10, cuidado que 15 é da figura inteira, da parte retângulo é só 10, está aqui na metade do 10, então a coordenada y é 5. A área de um retângulo não mudou e nem vai mudar, é base vezes altura, a base é 5, a altura é 10, a área é 50, tá? Tudo isso está saindo em metros, tá, gente? Tanto, mentira, área em metros quadrados, né? Aí eu falei aula passada que o XA aqui sai em metro a quarta. Mentira, ele sai em metro cúbico, né? Porque é uma dimensão em metro, o metro, centímetro, não sei que unidade que a gente estava lá, é uma dimensão em metro e um metro quadrado, ele sai em metro cúbico. Mas a dimensão do x vezes área e do y vezes área não importa, ele é só um caminho para a fórmula, tá? Então, o x aqui do retângulo é 2,5 e o y é 5. Assim como a área é 50, 5 vezes 10 dá 50. Mesmo raciocínio para o triângulo lá em cima. Cuidado que a gente nunca tinha feito triângulo. Se vocês voltarem na fórmula lá, o triângulo tem algumas complicações, tá? O triângulo retângulo, vou fazer ele aqui no cantinho só para relembrar vocês. Ele vai ter um centroide que vai pegar exatamente aqui, ó, em 1/3, a coordenada x dele do centroide está em 1/3 desse lado inteiro aqui. Então, se o lado inteiro aqui mede, sei lá, A, isso aqui, esse pedaço, mede 1/3 de A. Consequentemente, o outro lado ali, ó, esse outro pedaço aqui, mede 2/3 de A, tá? Então, assim, o centroide tem a coordenada x a 1/3 de distância do ângulo reto. E a coordenada y também a 1/3 de distância do ângulo reto, ó, na altura aqui agora, 1/3 da distância do ângulo reto. Então, 1/3 de B, pensando que esse lado inteiro seja B. E o outro pedaço, consequentemente, né, é 2/3 de B, gente. O inteiro menos 1/3, né, a parte que falta para o inteiro completar, a parte que falta para o 1/3 completar o inteiro é 2/3, tá? Então, o triângulo retângulo tem essa relação aí.
O centroide dele, isso é fácil de demonstrar. Eu consegui demonstrar pelo menos para o triângulo retângulo. Para o triângulo escaleno, que eu vi na tabela que parece que ele também tem, eu não consegui generalizar não para um caso geral. Mas para um triângulo escaleno qualquer, que não seja retângulo, né? Porque do jeito que eu fiz aqui, como os catetos são diferentes, né? A e B, claro que eu não desenhei eles diferentes, mas se é pelo meu desenho seria, porque A e B, a hipotenusa também seria diferente, então seria um escaleno. Mas o escaleno não retângulo, eu não consegui fazer essa dedução. Mas não importa. Se aparecer um triângulo aqui na mecânica, geralmente vai ser retângulo. Para o retângulo, o centroide realmente ele tem essa relação aqui, ó, a coordenada x dele, né? O triângulo retângulo que tem um dos catetos alinhados com o eixo x, obviamente, né? Consequentemente, o outro com o eixo y. Então, uma das coordenadas do centroide dele tem a coordenada x a 1/3 de distância do ângulo reto, e a coordenada y, né? Só que é a distância horizontal, e a coordenada y também é 1/3 do ângulo reto, só que distância vertical. Então, o centroide desse triângulo aqui, seria bom até se eu apagasse esse ângulo reto, que ele vai atrapalhar um pouco eu a desenhar aí, né? Então, vamos apagar esse ângulo reto aqui. O centroide dele vai estar a 1/3 da distância. Ele vai estar ao contrário do quadrado, que está bem na metade da altura e na metade do comprimento, ele está 1/3 aqui da altura e do comprimento, tá? Ele tem essa relação aí de 1/3. Então, vamos ver o y dele, porque o y dele, por incrível que pareça, está mais fácil, tá? Olha só, o y dele tem a altura aqui de 1/3, não tem? E quanto mede essa altura, gente? Essa altura aqui, ó, é 5. Como você sabe, André? Uai, tudo não é 15? Embaixo não é um retângulo? Então aqui é 10. Se aqui é 10, aquele pedaço ali de cima é 5. Então isso aqui, ó, é 1/3 de 5, ou seja, 5 sobre 3 metros. Ah, então eu já posso ir lá na tabela e marcar 5 sobre 3? Não, não. Olha por quê. Porque é 10 mais 5 sobre 3. Ó, a coordenada y desse centroide é essa altura inteira aqui. Olha o centroide aqui. Se você bater lá no eixo y nessa mesma altura, vai dar 10, que está aqui embaixo, mais 5 sobre 3, tá? Então aí você pode fazer 5 sobre 3, eu fiz aqui de cabeça, mas 5 sobre 3 dá 1,67, aproximadamente. 1,67 mais 10 vai dar aqui coordenada y de 11,67, tá? Tô pondo m em metros porque é mecânica, você sempre tem que pôr o m, tá? Porque é uma matéria aí correlacionada à física. Mas você também pode quando você for treinar, né, pensar só na geometria e não por dimensão nenhuma para fazer um treino aí. Mas nos exercícios é legal você colocar, tá? Coloca a unidade, senão eu vou ter que descontar alguma coisinha, porque a unidade atrapalha. Olha como tá feio esse monte de M aqui nas medidas, mas, né, a gente tem que fazer. A coordenada 2 vai ser um pouco mais complicado, hein, gente? Porque vocês vão ter que pensar no seguinte, ele tá, deixa eu ver uma cor que eu ainda não usei, amarelo. Ele está a 1/3, o x do centroide está a 1/3 do ângulo reto. Mas você tem que pensar quanto que o x está da origem, porque ó, o centroide vai bater aqui e a coordenada é essa aqui, ó. Se o ponto ali, se esse pedaço, que agora eu vou passar o preto por cima, tá a 1/3 do ângulo reto, ele está a 2/3 do zero, né? Que reflete a coordenada que está aqui embaixo, ó. Está 2/3 do zero, que de fato é a coordenada x. Então é 2/3 da distância. A distância total é 5, a coordenada x dele é 2/3 de 5. 2 vezes 5, 10, dividido por 3, vai dar uma coordenada aí de 3,33, tá? 3,33. Pois duas casas só na tabela, tá bom. Beleza, gente? Conseguiram entender esse pedaço aí? Esse pedaço aí não é fácil, não. Na verdade, nada nesse assunto é fácil. Mas, recapitulando, eu falei que não ia repetir muito, mas acho que isso é importante recapitular. Ali deu 3,33 porque é 2/3 da distância 5. Se o centroide está 1/3 do ângulo reto, essa distância aqui, ó, essa, tá vendo? Não posso apontar porque não estou na lousa, mas observa a minha ponteira laser aqui, ó. Ela é 2/3 de 5. É a coordenada x do centroide do triângulo. Por isso que ele deu 2/3 de 5 dá 3,33. A do y realmente está a 1/3 da altura, então é 1/3 de 5 mais 1/3 de 5 é só esse pedaço. Né? Seria medida aqui, 1/3 de 5 é só esse pedaço. Então você ainda tem que somar com os 10 que faltam. 1/3 de 5 é 1,67. Quando você soma com 10, dá 11,67. Vocês viram que o triângulo é mais chatinho, né? Área do triângulo. Os dois catetos medem 5. Esse aqui mede 5, ó, tá alinhado com o lado de baixo. Esse aqui também mede 5 porque era que faltava do 10, que era o lado, que era esse lado aqui, até mais o lado do triângulo que dava os 15, que era o total. Então, quer dizer, né? Aqui 5,
Né? Deixa eu mostrar com o laser, senão eu vou rabiscar demais. Aqui 5, porque está alinhado com o de baixo, então um cateto é 5. O outro cateto a gente descobriu que também é 5. Por quê? Porque tudo é 15 e o lado do retângulo é 10. Então os dois catetos são 5. Triângulo é base vezes altura dividido por 2. Os dois catetos, um aqui está como base, o horizontal, o outro está como altura, o vertical. 5 vezes 5, 25. Dividido por 2, 12,5. Acabou. Para de olhar a figura. Ah, André, vai ter muita dificuldade de achar essas coordenadas. A área até vai, mas a coordenada não. Reassiste o vídeo, treina, porque eu percebi das outras aulas que quanto mais eu repetir, mais eu vou deixar vocês exaustos. Então a ideia é você ir, vai lá no meu canal, que eu vou postar, vou mandar o link, reassiste como eu achei as coordenadas, eu expliquei 2 vezes, uma rabiscando e uma só falando, tá? Então, reassiste, qualquer coisa você vem me perguntar. A área eu acho que menos gente vai ter dificuldade. Agora, parou de olhar para a tabela. Eu vou até trocar a cor. Que agora, para vocês lembrarem que parou de olhar para a tabela. Agora, é x vezes a área. Você vai fazer 2,5 vezes 50, que vai dar 125. Se eu não errei na conta, tá? Tô olhando só para a tabela, por isso que eu troquei a cor da caneta, ó. É x que está na tabela vezes a área, x vezes a. 125. Agora é y vezes a. 5 vezes 50 vai dar 250. A de baixo, as contas são mais chatas, tá? Você vai precisar da ajuda de uma calculadora aí. 3,33 vezes 12,5 vai dar 41,67. Deixa eu ver se do jeito que está aí dá isso mesmo, que eu pus uma casa decimal a menos do que está no meu resumo. Só uma conferência rápida. Daria 41,63. Deixa eu arrumar aqui, gente, para ficar igual do meu resumo, para dar exatamente o mesmo número. Se você fizer com 3 casas, vai ficar diferente, tá? Então aqui eu vou por mais um 6, se vocês me permitirem. E o 7, depois eu arrumo esse 6, só aqui na terceira casa, porque aí dá mais parecido com o meu resumo, dá resultados mais precisos, tá? 41,67, da mesma forma também o 11,667 vezes 12,5 vai dar, aí não tem jeito, né? 11,667 vezes 12,5 vai dar 145,83. Na verdade, 84, tá? Aqui tá em verde ainda. Opa. Tá, recapitulando, o que eu tô fazendo aí, então? O 333 vezes 12,5 deu esse 41,67. O 11,667 vezes o 12,5 também deu 145,83. Tá no meu aqui, mas mais preciso seria 84, tá? Olha que o que está em azul, eu só fiz a multiplicação olhando a própria tabela. Eu não pensei em mais nada geométrico. 2,5 vezes 50 deu 125, 5 vezes 50, 250, 333, 12,5 deu 41,67, 11,66667 vezes 12,5 também deu 145,84. Agora eu continuo olhando para a tabela, fazer em vermelho agora. Esses dois eu não faço a soma, não tem porquê. Todo o resto eu faço a soma porque eu vou usar na fórmula. Então, aqui somando as áreas vai dar 62,5. Somando o x vezes a área vai dar 1,6667, tá? E somando ali vai dar 395,84, tá? Pessoal, vou espremer aqui mesmo, tá? Para vocês terem aí embaixo o cálculo das coordenadas do centroide, logo embaixo da tabela, para vocês guardarem aí no coração, que a tabela serve para isso. O x do centroide, se o PowerPoint deixar eu escrever, é a somatória de todos os x vezes a área, que você já calculou aqui embaixo, ó. Somatória do x área está aqui, dividido pelo somatório de área. Então, quem você vai dividir, ó, é o somatório do x área, que é 1,66667, dividido pelo somatório de área, que é 62,5. Eu só vou conferir também por desencargo de consciência, tá? Para ver se vocês refizerem as contas, vai dar o mesmo, porque dependendo do arredondamento que se adota para esse tipo de exercício, vão mudar as casas após a vírgula. E, obviamente, eu não vou descontar nota de vocês se der diferente, uma casa após a vírgula. O número antes da vírgula, vocês precisam ficar mais atentos, tá? Então, a coordenada do centroide, a hora que você terminar essa conta aí, vai dar 2,67 metros do x, tá? Do x do centroide geral da figura. Todo mundo aqui é coordenada de centroide, hein, gente? Aqui, ó, é x... Deixa eu mostrar com a ponteira laser, senão eu vou rabiscar muito. Aqui é x e y do centroide do retângulo, da figura 1. Aqui, ó, no 2, é x e y do centroide do triângulo, da figura 2. E aqui, ó, é x e y do centroide do trapézio, da figura como um todo, tá? O x barra e y barra são o centroide geral, mas são as coordenadas do centroide geral.
mas o x e o y que você põe na tabela é o centroide, as coordenadas do centroide em relação a esse eixo que já está traçado, do retângulo, no caso aí, porque o retângulo é a figura 1. O x e y do 2 são as coordenadas do centroide do triângulo, que no caso aí, o triângulo é a figura 2. Gente, ó, aqui, ó, coordenada do y do centroide é somatório de y área, ficou bem torto o meu sinal de somatório, dividido pelo somatório de área, que você já calculou na tabela também, ó. Somatório de x área, 395,84, dividido também pelo somatório de área, que é 62,5. De novo, pessoal, só por desencargo de consciência, só para ver se, como eu andei mexendo aí, refazendo algumas coisas aqui na hora com vocês, só conferir se realmente vai dar o mesmo resultado. Vai. A coordenada y do centroide é igual a 6,33 metros, tá? Isso aí é só para achar as coordenadas do centroide do retângulo. Como ele não é uma figura simétrica, qual era, por exemplo, a viga I, na viga I que era simétrica, ó, o centroide do retângulo do meio era o centroide geral. A T já não é simétrica. A gente achou um terceiro ponto, aqui laranjinha, ó, entre o centroide azul do quadrado e o centroide vermelho. Tá um pouquinho para cima o centroide vermelho do retângulo, né? Mas só para ficar bem claro aí para vocês a ideia, imagina que esse vermelho é o centroide do retângulo, esse aqui é o centroide do quadrado, também tá um pouquinho para cima, tá? E o laranja aí é o centroide do T geral. Aqui a gente fez a mesma coisa. Com essas coordenadas a gente acha o centroide do trapézio como um todo, e vocês vão ver que isso faz total sentido, tá? Na próxima lousa. Ficou meio rabiscada, meio apertada essa lousa aí, mas eu acho que ela foi bem explicativa. Qualquer coisa, vocês reassistam o vídeo aí. Eita, não é isso que eu quero, não. Eu quero só o lado. Não, aí vai sair muita coisa daqui. Eu acho que nós vamos ter que refazer aí algumas coisas. Não vai ter jeito. Então, ó, vou redesenhar a figura aqui. Só que agora, pessoal, o nosso eixo XY de referência não vai mais ser esses dois que estão aí. Vocês vão ver que agora o nosso eixo XY de referência vai ser o centroide que a gente acabou de encontrar. Porque senão não faria sentido, né? Não faz, vocês vão ver quando a gente estiver fazendo os cálculos mesmo da área da mecânica, que não faz sentido a gente fazer os cálculos de momento de inércia com o centroide fora da origem, tá? Então a gente tem que redeslocar de fato os eixos para o centroide. Deixa eu dar uma aumentada nesse trapézio, só para ficar menos rabiscado, mas continuam sendo as mesmas medidas, tá? É só como se fosse uma ampliação, só para vocês entenderem um pouco melhor. Continua sendo, da mesma maneira, 5 ali, né? A distância, 5 não quero rabiscar porque eu quero fazer outra coisa. Continua sendo 5 essa distância, continua sendo 10 essa altura e 15 o total, tá? Mesmo que aí tenha ficado desproporcional. É só a ideia do exercício. Vou marcar aqui, ó. Aqui é o 0 no x, aqui é o 5 no x, do eixo original. A gente viu que a coordenada x do centroide era 2,67. O 2,5 estaria exatamente aqui no meio. O 2,67 estaria um pouquinho deslocado do meio. Então, esse é o x do meu centroide. Faz um tracejado aí saindo, porque onde ele encontrar o y do centroide, é o centroide. Tá? Da mesma forma também, aqui era 0 e aqui assim era 10, né? Aqui assim era 10. O y do centroide, a gente achou que ele era 6, é isso mesmo? Ah, não, tá certo, era 6,33. Se lá em cima é 10, ó, lá em cima é 10, o 5 estaria aqui no meio, o 6 estaria um pouquinho para cima, o 633 um pouquinho mais para cima. Mais ou menos, tá, gente? Então, prolonga aí, porque onde ele encontrar a coordenada x vai ser o centroide. Então, o centroide da figura geral é esse cara aqui, ó. É o que tem coordenada. A figura pode estar desproporcional, mas pensando que aqui é o 0, ali é o 5, aqui é mais ou menos, ó, uma distância de 2,33. Pensando que aqui é o 0, ali em cima é o 10, aqui é uma distância mais ou menos de... errei, perdão, é o 6 que é 33, o 2 é 267. Tudo bem, a gente conserta rapidão aí. 267, tá vendo? Um pouquinho mais do que 2,5, não um pouquinho menos que 2,5, realmente, né? De bobeira. Um pouquinho mais que 2,5 é o 267, né? E ali, não vou nem por metros aqui, tá? É só para vocês pensarem aí no sistema de coordenada. E ali é o 633, passou um pouquinho. Esse é o centroide da figura. Faz sentido, gente? Faz, sabe por quê?
que realmente esse bico aqui, ó, que está deixando a figura desbalanceada, vai ter que deslocar o centro de massa um pouquinho mais para a direita, ou seja, um pouquinho acima do 2,5, e um pouquinho para cima, ou seja, um pouquinho acima do 5, que seria a metade, né? Na verdade, pensando bem, a metade aqui, ó, a média desses dois lados, 10 e 15, seria 25 dividido por 2, 12,5. A metade de 2,5 seria 6,25, mas como tem o bico ali, fica um pouco para cima de 2,5. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. É 10 desse lado, 15 do lado de lá. Se eu fizer a média dos dois lados, dá 12,5. Então, a metade aí da média é 6,25. O 6,33 está um pouquinho para cima. Por quê? Porque o bico tende a massa. Mesma coisa, a metade aqui dessa base é 2,5. Está um pouquinho mais para a direita, porque o bico faz pender a massa e deslocar sempre o centroide nessa direção. Deslocar, sim, em relação ao meio aqui, em relação ao meio aqui, né? O meio aqui, em relação ao centroide do retângulo, que estaria mais ou menos aqui, tá? Agora eu fiz um monte de rabisco por cima. Deu para tirar, tá? Beleza, aqueles rabiscos ali estavam a mais, é só o 267 aqui que é importante. O rabisco a mais ali foi só um comentário. Só para a gente pensar, tá? Porque o que vocês têm que saber aqui é o operacional. Então agora, gente, os nossos eixos x e y vão estar aqui, ó. Aqui vai estar o meu novo eixo X, na verdade. Eu não vou nem pôr X', porque eu já deixei o outro tracejado. E o meu novo eixo Y vai estar aqui assim, ó. Agora eu vou fazer aqueles cálculos de momento de inércia baseado nessa origem aqui, tá? Mas vocês não vão precisar pensar nisso. Eu só estou desenhando aí para vocês saberem que isso é feito assim, mas vocês não precisam saber. Sabe como que vocês aplicam a fórmula? Assim, ó. X1 e X1 é igual... Não vamos esquecer quem a gente chamou de 1, quem a gente chamou de 2. A gente chamou de 1 o retângulo, né? E de 2 o triângulo. Então, o IX1 é o IX do retângulo. Então, a fórmula é... Vou pôr direto, tá? Base vezes altura ao cubo. A base desse retângulo é 5, porque agora a gente está fazendo o horizontal, né? Aqui é o eixo X, o novo eixo X, do antigo eixo X, de qualquer maneira. O lado paralelo ao eixo X aqui é a base, eu estou fazendo em X. Então, 5 vezes a altura ao cubo sobre 12, BH ao cubo sobre 12, porque é retângulo, mais a área que a gente já calculou na tabela, mas, ó, 10 vezes 5, 50, vezes a distância ao quadrado. Quem é a distância ao quadrado não precisa pensar. Eu vou mostrar para vocês pensando, mas não precisa pensar. Vai direto. Está fazendo x, então é y. Y menos o y do centroide. Quem que é o y do centroide? 633. Quem que é o y do meu retângulo? É a metade de 10, então é 5. Acabou. Y menos o y do centroide. Acabou. Ou então, do jeito que eu fiz aqui, ó, y do centroide geral menos o y do centroide do retângulo. Como eu falei na aula passada, quem você vai subtrair de quem, a ordem pode ser invertida, tá? Porque depois você vai levar ao quadrado, então não encana com isso não. Y do centroide geral menos o Y do centroide da figura 1. Tá tudo na tabela, você não precisa nem pensar. É sempre Y do centroide menos o Y da figura 1, ou Y da figura 1 menos o Y do centroide, a ordem não importa. Você não precisa pensar. Eu reposicionei o eixo aqui, porque depois eu vou explicar pensando, mas você não precisa. Você vai lá, Y do centroide geral menos o y da figura 1. Ou y da figura 1 menos o y do centroide. Vai levar ao quadrado, vai dar a mesma... O sinal de menos vai sumir, vai dar a mesma coisa no fim da história, tá? A mesma coisa. Então, você não precisa nem pensar. Eu vou terminar os cálculos, depois eu explico pensando para quem quiser prestar atenção. Se quiser desligar na hora que eu vou explicar o porquê, tá? Pode desligar. O importante é você saber aqui o operacional. Quem for fazer uma engenharia mecânica, um troço assim, aí eu aconselho a não desligar na hora que eu for explicar, tá? Então, IX1. Como que eu aconselho a fazer essa conta? Resolve primeiro a primeira parcela, 5 vezes 10 ao cubo sobre 12, que vai dar 416,67, tá? Mais a segunda parcela, você vai fazer vai fazer primeiro 633 menos 5, eleva o resultado ao quadrado, multiplica por 50, vai dar 888,445. Estou pondo bastante casa após a vírgula para minimizar o erro, mas fazendo na calculadora, você sempre vai fazer arredondamento, sempre vai gerar algum tipo de erro, tá? Mas sendo que você não pode errar é o número antes da vírgula. Aí você errar o número antes da vírgula, aí é porque você realmente cometeu um erro e que não está associado ao arredondamento. Tá um erro aí de conceito, de
operacional da calculadora e tal. Aí eu preciso te descontar alguma coisinha, tá? E não tem jeito. Então, o momento de inércia, perdão, aqui geral, aplicando a fórmula, vê que eu apliquei a fórmula BH ao cubo sobre 12 mais área vezes distância ao quadrado, tá? A área você sabe, base e altura você sabe, e a distância sempre vai ser a diferença de, quando for o x, de y do centroide. Que y do centroide? Centroide geral menos o da figura que eu tô fazendo. Estou fazendo a figura 1, então é y1, tá? Mesmo raciocínio nós vamos aplicar para o ix, então isso dá 505,11 metros a quarta, tá, gente? Tá tudo em metro, então é metro a quarta. Mesmo raciocínio, igualzinho, nós vamos aplicar para o ix2, tá? Mesmo raciocínio, nós vamos aplicar para o ix2. Cuidado, só que o ix2 é um triângulo, então ele vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Para o triângulo, vamos ver onde é que eu vou escrever isso. É que aqui vai ficar poluído. Vou fazer um slide só para isso, ó. Para o triângulo, retângulo, do jeito que está ali, ó. Só um slide extra antes, ó. Você vai ter aqui, então já vamos fazer o triângulo retângulo com o centroide na origem. Vou fazer em preto, porque em vermelho a lousa, tudo em vermelho fica muito agressivo. O centroide na origem, então tá, isso aqui tá, o ângulo reto vai estar aqui, né? 1/3 de distância. Então aqui você tem mais 2/3, aqui você tem mais 2/3, fechou a hipotenusa, né? Fechou a hipotenusa. Fechou aqui. Então aqui é o centroide do triângulo, tá bom? Então você tem aí altura e base. Isso está naquela tabela que eu dei no primeiro dia, então não vou nem me preocupar em fazer colorido, tá? O momento de inércia, eu vou fazer só o x, porque depois o y é só inverter quem é a base. Ele vai dar também BH ao cubo, mas não é sobre 12, igual o retângulo, é sobre 36, tá? Só vai mudar isso. Você voltar lá no começo, tabela que eu dei, aqui, ó, com o centroide do triângulo na origem do sistema cartesiano, BH ao cubo sobre 36, tá? Só esse detalhe aí, beleza, pessoal? Então, tá? Só um comentário aí, depois eu dou uma ajeitada nessa lousa. Só o x, porque o y vai seguir a mesma lógica, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer para o triângulo BH ao cubo sobre 36. A base é 5, no caso aqui, né, essa aqui é a base, a altura também é 5, então BH ao cubo para o triângulo, agora a figura 2. BH ao cubo sobre 36, e a segunda parte da fórmula é sempre igual. É a área mais distância ao quadrado. A área do triângulo a gente calculou, está na tabela, 12,5. E a distância? Não precisa pensar. É y do centroide menos o y da figura. Quem que é o y do centroide? É só copiar. Está ali em cima, 6,33. Quem que é o y da figura? Ah, eu não quero pensar de novo, André. Não pensa, está na tabela. Olha o y aí da figura 2. 11,67. 6,33. Vou ter que arrumar isso aqui, né? 6,33 menos 11,67. Eleva tudo ao quadrado. 6,33 menos... Ah, André, eu poderia ter feito 11,67 menos 6,33? Pode, tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Por que vai dar o mesmo resultado? Porque depois você vai elevar ao quadrado. Então, só recapitulando, ó, o que eu fiz aqui? Mesma coisa que eu fiz lá em cima. Y do centroide menos o Y da figura 2. Porque aqui eu estou fazendo o I2, tá? Poderia ter feito 11,67 menos 6,33 também. Vai dar o mesmo resultado, gente. Vai dar a mesmíssima coisa. Por quê? Por causa do quadrado. Porque eu vou elevar ao quadrado, tá? Tá aqui, ó, a fórmula é sempre igual. Aí você vem, no caso do, se for retângulo, BH ao cubo sobre 12 mais área vezes distância ao quadrado, quem que é a distância? Tá em roxo, tá? Se for triângulo, base vezes altura ao quadrado sobre 36, mais área vezes distância ao quadrado. Não vou repetir quem é a distância, falei que eu ia repetir menos hoje, tá? Até para não deixar vocês exaustos e para que vocês consigam me acompanhar até o final. Como que eu aconselho resolver essa conta? Resolve aí, ó, primeiro a primeira parcela, o BH ao cubo sobre 36, vai dar 17,36. Depois você resolve a segunda parcela. Faz primeiro o 6,33 menos 11,67, eleva ao quadrado, que o que der, você multiplica por 12,5, que vai dar 356,445. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas eu resolvi o exercício inteiro. Deixa eu só terminar de escrever as respostas aqui, ó. E x2 igual 17,53 vai dar 373,805.
também metros a quarta. Ih, esqueci de fazer vermelho. Não tem problema não, tá? Depois eu arrumo aí. Mas o importante fazer em vermelho, que é a resposta final, que vai ser o ix1 mais o ix2, é o ix geral, tá, gente? Eu vou colocar ele aqui direto, porque não vai caber a conta. Mas se eu somar 500 e pouco com 370 e pouco, né? Vai dar, olhando só os números antes da vírgula, dá para fazer de cabeça, ó. Primeira unidade, 5 mais 3, 8. Depois a dezena, 0. Mas aí vai dar problema, né? Ah, não, vai não. 0 mais 7, 7. 5 mais 3 de novo, 8. Vamos dar 878,92, tá? Esse aqui é o centroide geral, metro a quarta. Vou até pôr uma coisa aqui, porque ele é a soma dos dois, hein, gente? Até que dava para escrever assim, ó. Vou pôr entre parênteses aqui para vocês lembrarem depois. E x é quem? É ix1 mais ix2, tá? Caso alguém olhe aí e não lembre. E, bom, fica em preto mesmo o ix2, não tem problema não, tá aqui, ó. Tá? Errei a cor da caneta aí, mas continua sendo uma resposta parcial. Certo, pessoal? Agora eu vou explicar. Se você não quer entender, quer ir sempre pelo mais fácil, desliga agora, que eu vou precisar que você ligue de novo no Y para eu terminar a aula, tá? Vou precisar que você preste atenção em mim de novo no Y para que eu consiga terminar a aula. Lembra que, porque eu não sei se vocês repararam, era isso que eu queria comentar, mas eu não usei esse novo eixo que eu fiz, onde eu reposicionei o centroide na origem, eu não usei para nada. Eu não usei para nada. Base e altura eu olhei quem é horizontal, né? No caso do X, que eu estou fazendo X era a base, o vertical era a altura, a área eu já tinha na tabela, os dados para fazer a distância eu já tinha na tabela. X do Y do centroide menos Y da figura 1 no X1, Y do centroide menos Y da figura 2 no X2. Não usei os eixos para nada. Os eixos é para a gente entender. Lembra que quando a gente estiver calculando o ix, o que a gente faz é a distância do eixo x. A distância do eixo x. A coordenada do centroide desse triângulo aqui até o eixo x, a coordenada y dele, ela não é... Oh, meu Deus! Ela não é 11,67. Então, ela não está numa altura aqui, ó, do triângulo. Vou pensar no 2 primeiro. Ela não está numa altura 11,67. A que distância ela está do eixo x? Bom, pensando no eixo original, o eixo x não está numa altura de 633. Então, para achar essa distância aqui, ó, do centroide desse triângulo até o eixo x, eu vou ter que fazer 11,67, que está aqui, menos 633. 11,67, ó, menos 633. Ah, mas inverteu a ordem, não tem problema, o valor vai ser o mesmo. 11,67 menos 633. Essa distância aqui em y, tá? 11,67 menos 633 é a distância D do ix2. Tá? Da mesma forma também, e o ix1? O ix1 eu preciso calcular a distância do centroide desse retângulo, que vai estar numa altura 5, não vai estar numa altura 5? Vai estar numa altura 5 até o eixo x, que está numa distância 633. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Tenho que fazer 633 menos 5 para achar essa altura aqui, ó, a distância do centroide geral. Lembrem-se que o centroide geral é amarelo, né? Até... Desculpa. A distância do centroide do retângulo, que eu estou fazendo separado, x1. Estou fazendo a distância do centroide do retângulo até o eixo x, que é essa distância aqui, na verdade, ó. Assim como a distância do centroide do triângulo até o eixo x. Aqui, ó, até o eixo x, 11,67 menos 633, dá essa distância. Aqui, ó, para achar a distância até o eixo x, vai ser do 5 até o 633, mas de qualquer maneira a distância tanto faz a ordem. Eu posso fazer 633 menos 5, achei essa distância. Ambas do eixo x. Como eu estou fazendo o x, é distância do eixo x. Não entendi essa parte, André? Não tem problema. Isso você vai entender amadurecendo, fazendo exercício, ou nem vai entender. Ou se for para exato, você vai entender na sua aula de engenharia, tá? De mecânica dos sólidos lá da engenharia. De resistência dos materiais lá. Mas o ponto é o seguinte, quando eu faço y do centroide menos y2, eu estou fazendo o quê? 11,67 menos 633, como está escrito ali, que é essa distância, a distância do centroide do triângulo até o eixo x, porque eu estou fazendo ix. Quando eu faço 633, né,
Ou seja, y do 1 menos o y do centroide, eu estou fazendo 633 menos 5, eu estou fazendo a distância do centroide do retângulo, que está mais ou menos aqui, até o eixo x também, que é a mesma coisa que 633 menos 5. Então, isso já vai dar certo. Quando eu fizer y barra menos y1, eu já estou fazendo a distância de y1 até o eixo x. Por incrível que pareça, ali no desenho eu sei que a maioria acompanhou, mas agora que eu falei isso, agora bugou de vez, né? Mas vocês vão entender isso com o tempo. Quando eu faço y barra menos y1, eu estou fazendo a distância do y1 até o eixo x, como eu desenhei ali na figura. Quando eu faço y barra menos y2, eu estou fazendo a distância do y2 até o eixo x, tá? Como vocês puderam ver aqui, ó, quando eu faço... por quê? É o y do... Deixa eu fazer outra cor, né? Porque roxo em cima de roxo não vai dar certo. É o y2 menos o quê? O y do centroide, que vai bater exatamente aqui no eixo x. Então, você está fazendo essa distância, ó. y2 menos y do centroide. Quando eu faço y1, que está aqui, ó, y1 menos y do centroide, eu estou calculando justamente essa distância aqui, ó. y1 menos o y do centroide. Ah, André, mas você está falando y1 menos y do centroide, y2 menos y do centroide, mas você pôs ao contrário ali. Tanto faz, tá? É sempre o centroide menos o 1, ou sempre o centroide menos o 2, ou ao contrário, 1 menos o centroide, 2 menos o centroide, porque você vai elevar ao quadrado, não vai mudar nada. André, preciso pensar nisso? Não, eu falei para você, você não quer entender, desliga. Joga direto aqui, ó, que não vai ter erro. Eu vou mostrar para vocês fazendo y. Mas fazer essas variações y do centroide menos i1, exatamente essa distância aqui menorzinha, ou seja, do 5 ao 633, essa altura, ou seja, a distância do centroide do retângulo até o eixo x, e fazendo para a figura 2, que é o 1167 centroide do retângulo 633 da figura geral, você está fazendo justamente a distância do centroide dessa figura até o eixo x, tá? 1167 menos 633. Como eu falei, vocês não precisam pensar nisso, e eu vou provar, que eu vou fazer de novo o eixo y e vou acertar sem pensar naquilo. Não vou copiar a figura de novo, tá, gente? Mas vamos lá. A gente volta lá para olhar a figura. y1 igual pH, cuidado que inverteu. Agora a base é o 10, porque a base é sempre o lado paralelo. Eu estou fazendo agora o eixo y. A base é o 10 e a altura é o 5. Então, BH ao cubo sobre 12. A área do retângulo continua mais AD quadrado, né? Porque o centroide está fora da origem. O centroide está na origem do novo sistema que eu fiz. E quando eu faço desse jeito, com essa fórmula, eu estou fazendo em relação ao novo sistema. Não vai se confundir com a teoria. Eu estou falando, ó, a gente sempre vai calcular o momento de inércia em relação ao novo centroide e aos novos eixos. E é essa fórmula que faz isso. Se não foi dado direto na origem no começo do exercício, tem que fazer o AD quadrado sobre 2. Ah, mas eu mudei o eixo, André. Então achei que não precisava do AD quadrado sobre 2. Não. Se você teve que mudar o eixo, o AD quadrado sobre 2 está compensando essa mudança de eixo que você fez, tá? Então, se teve que mudar o eixo de lugar, tem que pôr o AD quadrado. Não é AD quadrado sobre 2, é só AD quadrado. Tem que pôr o AD quadrado, hein, gente? Tem que pôr o AD quadrado. Então, aqui a área continua sendo 50 e vai ter também a distância ao quadrado. Quem que é a distância ao quadrado? Eu não vou pensar. Eu não vou pensar. Eu estou fazendo y1, então vai ser o x do centroide, cuidado que inverte, menos o x1. Se é y1, é x1. Não vou pensar. Não vou pensar, vocês vão ver que vai dar certo. Vou olhar lá na tabela. Quem que é o y barra? X, perdão, x. 267. Quem que é o x1? 2,5. Então aqui, ó, vai ser 267 menos 2,5. Não pensei, gente, olhei na tabela. Quem que é o x do 1, que é 2,5. Quem que é o x barra, que é 267. Não pensei. Tá? Acabou. Ah, mas é y, você fez x. É y, eu fiz x. É assim mesmo que faz. É assim que funciona, tá? De novo, aconselho vocês fazerem essa conta aqui em 2 etapas para evitar possíveis erros, tá? Faz essa parte primeiro, eleva o 5 ao cubo, multiplica por 10, divide por 12, vai dar 104,167. Esse é um número que eu quero muito conferir, tá, gente? Então, só dá um tempinho aí para mim enquanto eu confiro essa conta. Eu refiz as contas ontem, mas eu justamente vi que dá muito problema no arredondamento. Então, por isso que eu estou aí sendo cuidadoso para mandar um negócio legal para vocês. Fazendo ali a outra, você faz 267 menos 2,5, leva ao quadrado, que der, você multiplica por 50, você vai achar 1,445. Somou os dois, você acabou de achar o y1, que é 104, mais 145 vai dar 105,612 metros a quarto. Tá?
Isso aqui ainda não é a resposta final, mas já é uma resposta parcial. Vamos terminar de fazer primeiro, depois eu explico. Não vou explicar naquela rabisqueira, vou fazer uma rabisqueira nova para que vocês possam entender melhor. Ali o outro ficou muito rabiscado quando eu fui explicar o outro. Mas vamos terminar sem pensar. Não vou pensar. Y2 é um quadrado, tem tanto a base como a altura 5, então não preciso nem pensar quem é quem, mas vou mostrar para vocês. Agora, ó, esse 5 em pé é a base e esse 5 deitado é a altura, tá? Só tomem cuidado se o triângulo tiver lados diferentes, senão você nem vai precisar pensar. Base vezes altura ao cubo sobre 36, porque é triângulo, hein, gente? Cuidado com isso aí. E aí, a área dele continua sendo 12,5. E agora, como eu estou calculando y, eu vou fazer quem para fazer o cálculo de distância? X do centroide menos, como eu estou fazendo y2, é o x2. Tá? Eu vou pensar, só vou olhar na tabela. Volta lá na tabela. Quem que é o x2? 333, 3,333. Quem que é o x do centroide? 267. Então, 267 menos 333. 3,333. Acabou. Acabou. Resolve separado para minimizar o erro. E y2 faz primeiro a primeira parcela, vai dar 17,36. Depois você faz, né, eleva 5 à quarta, o que der você divide por 36. Para minimizar o erro, como que você faz a segunda? Faz 267 menos 3,333, aperta igual. Eleva ao quadrado, aperta igual. Daí você multiplica por 12 e aperta igual. Vai dar 5,445, tá? A hora que você somar, não vai fazer aqui embaixo, não vai caber aqui embaixo, perdão, então eu vou colocar ele aqui, ó, na frente, tá? E y2, a hora que você somar os dois, vai dar 22,81 metro a quarta. E y2, 22,81 metro a quarta. Gente, somando os dois, portanto, y vai dar 22 mais 105, vai dar 127, né? Como tem aí uns quebrados depois da vírgula, vai dar 128,42. Gente, depois da vírgula depende muito do arredondamento que você adota, tá? Então, não precisa encanar aí com números depois da vírgula, mas de jeito nenhum. A não ser ali no centroide. No centroide, na tabelinha, você tem que acertar os números depois da vírgula, mas aqui é mais complicado. Só que o número antes da vírgula você tem que acertar. Isso aí não tem jeito, tá? Aí é falta errar o número antes da vírgula, realmente é falta de cuidado. Então não se esqueçam que o y aqui eu calculei sendo y1 mais y2, tá? Vou explicar o raciocínio. Antes, deixa eu ver se eu não esqueci a unidade de metro a quarto em nenhum, porque aí se eu esquecer eu passo vergonha e não posso cobrar de vocês, né? Tá, não esqueci. Gente, terminou o exercício então. Vocês viram que dá para usar essa fórmula, não precisa pensar? Você só não pode esquecer que inverte. A distância nos y você vai fazer com valores de x. E a distância nos ix você vai fazer com valores de y. Mas assim como eu expliquei para esse aqui, eu vou explicar para aquele lá, tá? Vamos pegar uma figura mais limpinha aí. Vamos ver se eu consigo colar a figura inteira. Vai vir a figura inteira. Que beleza, hein? Vou até fazer uma lousa inteira limpa. Vou só explicar o y, tá? O x ficou rabiscado, mas eu só vou reexplicar o y. Ó, o y, a gente vai falar das distâncias até o eixo y. Mas aí sim é o novo eixo y, que vai estar mais ou menos aqui, né? É 633 e 267, né? Vai estar mais ou menos aqui, ó, o 633 e o 267. Esse aqui é o meu centroide, então eu vou reposicionar a minha nova origem aqui, tá? Não vou nem chamar de x' e y'. Aqui é o meu xy agora, aqui é o meu referencial. Então, agora, ó, eu venho... Agora, como eu calculei, esse último que eu calculei foram os y, eu vou calcular as distâncias até o eixo y. Então, cuidado que são as distâncias horizontais, hein? São as distâncias horizontais. Lembra que aqui, ó, é uma unidade... Vou ter que apagar, eu vou ter que dar uma ajeitada nisso aqui. Lembra que aqui é uma unidade, não. Lembra que essa coordenada, como a gente fez lá no começo,
A coordenada aqui, inclusive eu fiz questão de marcar, era o 3,333. Era o 2/3 de 5. Por quê? Porque ficava aqui em 2/3, porque tem que estar 1/3 distante do ângulo reto. O 2/3 de 5 para achar o centroide do triângulo. Deixa eu só fechar o triângulo, tá? Para fazer... Não dar um nó aí na cabeça de vocês. Fechei em vinho, não tem problema, não. Então aqui é o 633. Aqui é o do centroide, é o 267. Para fazer o y, eu tenho que fazer a distância até o eixo y. O 267 é exatamente o ponto onde está o meu novo eixo y. Então, para eu calcular a distância desse centroide até o eixo y, a distância que eu tenho que calcular é essa aqui, ó. Isso para a figura 2, né? Lembra que o triângulo é a figura 2. A distância que eu tenho que calcular é essa aqui. Essa distância aqui é o quê? É o 3,33 menos 267. Então, no y2, esse aqui é o meu cálculo de distância, que é o quê? X do centroide menos x2. Volta lá. Ó, x do centroide menos x2. Ah, André, mas aí você fez o 33 e 267. Tudo bem, é a mesma medida. Você vai levar o quadrado, o importante é o valor da distância, e não se você fez um menos o outro menos o 1, tá? Isso tanto faz. O importante é você saber que você está calculando essa distância. Mesma ideia, vamos pensar onde é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que apagar o escrito aqui, né? Vou ter que apagar esse escrito, porque ele vai ficar muito rabiscado aí, né? Mas eu quero explicar. É o que eu falei, gente. Essa parte aqui é a explicação, para quem quiser entender o pensamento por trás. Mas isso aqui você não vai usar. Você vai fazer direto pela fórmula, sabe? Não encana com isso, não. É só para quem quiser entender. Agora, o centroide do retângulo tá aqui, ó. E eu vou pensar na distância horizontal, porque eu tenho que pensar na distância ao eixo Y. Ele tá numa posição aqui, ó. Pera aí, gente. Tô fazendo cagada? Não. Não, tá tudo certo. Deu uma bugadinha aqui, sabe? Explicar a teoria é difícil. Por isso que a gente não vai usar. Se for ficar pensando nisso toda vez, vocês vão ficar doido, ó. Eu tô me confundindo aqui. Então, não encana, tá? Tá certo. Ele tá no 2,5. O 2,5 tá um pouquinho antes aqui ainda, ó. Já ia viajar. Tá um pouquinho antes do 267. O x dele realmente é 2,5. Qual que é a distância desse centroide até o eixo Y? Porque eu estou fazendo Y, então a distância é o eixo Y. É essa distância aqui, ó. E essa distância pode ser calculada como? Pelo 267 menos o 2,5, que é o quê? X do centroide menos x da figura 1. Como que a gente fez no x1? Ó, x do centroide menos... Ó, cursor. X do centroide menos o x da figura 1. Tá vendo? Que vai dar justamente aquela distância ali em amarelo. 267 menos 2,5 dá distância em amarelo. 267 menos 33 dá distância em roxo, que é a distância do quê? 267 menos 2,5 dá essa distância aqui, que é a distância do centroide da figura 1 até o eixo Y. Por isso que a gente usou esse valor no Y1, 267 menos 2,5. Esse valor roxo aqui, ó, dá a distância, que é o 33 menos o 267, dá a distância do centroide da figura 2 até o eixo Y, que é o quê? É o 233 menos 267. Por isso que a gente usou ele em Y2. Tá? É louco isso, tem sentido. No Y é a distância do eixo Y, que vai ser horizontal. Para bater no eixo Y tem que andar na horizontal. Por isso que são as coordenadas X. No eixo X vão ser as distâncias ao eixo X. Para bater no eixo X você tem que andar na vertical. Por isso que serão as coordenadas em Y, tá? Ah, André, é muito difícil, muita viagem. Tudo bem, mas eu sei que a hora que eu apliquei a fórmula você entendeu, porque a fórmula é só se olhar na tabela. O que eu falei, não pensa. E nem se você entendeu essa parte mais complicada. Não pensa, monta. Y barra menos Y1 para o IX1, Y barra menos Y2 para o IX2, né? Ou seja, para os 2x você vai usar os valores de Y, e para os 2y você vai usar os valores de x. Para o Y1, x barra menos x1, por Y2, x barra menos x2. Lembra que inverte. Mas não pensa. Você viu que pensar vai dar caca. Eu mesmo me dei uma embananada até conseguir explicar, porque é complicado. Não é fácil, tá? Então tá aqui, tá explicado as variações em x, que eu usei para calcular os y, só o desenho, vou mandar para vocês, mas não encanem com isso. E aqui no próprio desenho está explicada as variações em y, que eu usei para calcular os x. É sempre a distância, esse d é a distância do centroide da figura individual até o eixo. Se for x, vai ser a distância do centroide da figura individual, não da figura toda. Da figura individual que eu estou falando aí é o triângulo ou o retângulo, o triângulo de cima ou o retângulo de baixo. É sempre o centroide
dessa figura individual até o eixo. Se eu estiver calculando x, a distância é o eixo x. Por isso que são os valores de y, porque é uma distância horizontal, vertical, perdão, porque vai bater no eixo horizontal. Então, da mesma forma aqui também, é sempre a distância do eixo, do centroide da figura individual até o eixo. Por isso que nos y são as medidas de x, porque para bater no eixo y, calcular a distância do eixo y, eu tenho que fazer horizontal. Para o eixo vertical, as distâncias são horizontais, por isso que inverte. Para o eixo horizontal, as distâncias... Onde é que está aqui? Que eu já me perdi onde está. As distâncias são verticais, né? Concorda? Tipo, vamos pensar numa coisa mais simples. Só para vocês aí, só para fechar a ideia, eu já libero vocês. Você tem uma figura qualquer aqui. Não importa nem quem é a figura, o centroide dela está aqui. Mas o ponto é que na fórmula do ix, eu tenho que saber a distância ao eixo x. Então, a minha variação é em y. É o x desse centroide menos o x do centroide geral, que vai coincidir com essa origem. Ó. Aqui está o meu x... Desculpa. Para a distância do x, aqui está o meu y barra, que é o zero. Ó. É o y barra que eu calculei. Aqui está o y da minha figura 1, o y1. Então, quando eu estiver fazendo o y, o x, perdão, é a distância do eixo x, que é a distância vertical, y1 menos y barra. Quando eu estiver fazendo a distância, o y é a distância do eixo y, que ela vai ser horizontal. Ó. Então, essa aqui vai coincidir com o x barra, e essa aqui vai coincidir com o x1. Então, isso aqui ó, é x1 menos y barra, ou x barra menos x1, e essa outra aqui é que é y barra menos y1. Tá? É complicado mesmo, tá vendo? Para bater no eixo x, eu tenho que andar na vertical. Então, eu tenho que fazer uma variação de y. Y do centroide menos o y da figura. Nem fiz a figura. Isso aqui seria o centroide individual de uma figura 1. E aqui seria o centroide da peça como um todo. Então, essa é a coordenada x barra, y barra. Concorda que quando você está medindo a distância ao eixo x, ó, você está na altura y barra, que é o meu novo zero. Mas ele tem um valor. Ele é o y barra. Por quê? Porque o eixo foi deslocado. O eixo estava em outro lugar. Então, é o y barra. O y1 da figura. A distância do eixo x, ó, é o y da figura menos o y barra. A distância do eixo y é o x1 da figura menos o x barra. O x barra está aqui. O x0, o meu novo zero. O x barra está aqui. O x1 da figura está aqui. Essa distância aqui. Então, para calcular os y's, é essa distância, porque ó, é a distância do eixo y. Olha ela em verde aí. É para calcular os ix, é a distância do eixo x. Então, é essa distância aqui em vinho, ó. Pode ver que os y são a distância que vão bater no eixo x. É complicado, gente, não é? Eu acho que vocês conseguiram acompanhar com esse desenho mais limpo aqui no final, sem desenhar a figura, desenhando só o centroide da figura, né, da figura individual. Aqui seria o centroide da figura individual, e aqui seria o centroide da figura como um todo. Eu não desenho as figuras para facilitar a ideia de distância do eixo x e de distância do eixo y, mas vocês estão vendo, vale a pena pensar desse jeito? Não. Vale a pena pensar que nos y eu uso as distâncias x, 1 por 1, 2 por 2, e no x eu uso as distâncias y também seguindo a mesma lógica, 1 por 1, 2 por 2, tá? É isso. Eu acho que hoje eu repeti um pouco menos, o assunto é pesado, então eu aconselho vocês reassistirem essa aula, tá? Vai estar no meu canal do YouTube. Põe a velocidade no 1,5, no 2, quando complicar um pouco mais, você põe na velocidade normal, vai parando, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Ainda hoje eu coloco a atividade